nesta quarta. E agora, é claro, um momento importantíssimo do nosso programa, que é o nosso momento aí com Martinho Colpani, que é empresário de Mococa e presidente do Partido Liberal. Traz sempre aqui, um tema voltado ao Mococa produzir para crescer. E hoje, é claro, com a presença de Renan Lorenzini, proprietário do Centro de Formação de Condutores e despachante Lorenzini. E hoje o nosso assunto vai ser a dificuldade do fechamento do comércio, né? A gente sabe que nos últimos dias nós tivemos muitos problemas em Mococa e a preocupação é grande por parte dos comerciantes e empresários de Mococa. Um bom dia para o Renan Lorenzini, um bom dia para o Martinho Colpani, um bom dia para vocês. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Renan. Obrigado pela presença e bom dia, ouvintes da Band FM, Mococa e toda a região. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Martim. Bom dia a todos os ouvintes da Band. E muito obrigado pelo convite aqui de estar com vocês. Renan, nós que agradecemos, né? Nós estamos dando um bate-papo toda semana, eu, a Patrícia e outros convidados, né, Patrícia? Com certeza. Estamos aqui levando a mensagem de Mococa produzir para crescer. Há um questionamento, muitas vezes, de falar em produção, falar em atividade produtiva num momento tão difícil, né? Mas isso mostra, e a ideia é levar essa mensagem, que nós temos que pensar na frente. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, porque não se preparou para essa situação. E sabíamos que ela ia chegar. Na China, nós tínhamos o problema desde dezembro. Nós promovemos o carnaval, fizeram uma grande festa e olha o que nós estamos passando nesse momento. E os casos estão aumentando dia após dia, então isso é uma grande preocupação, não só no Brasil inteiro, como em Mococa também. Com certeza. Agora, o fato de estar preparado, ter uma boa organização, ter uma boa decisões coerentes, decisões públicas, né? Coerentes, isso faz a diferença, né? Nós precisamos, principalmente num momento como esse, de decisões que tragam e correspondam com a realidade das pessoas, né? No decorrer desse programa, nós vamos falar a questão de Minas, o que Minas está fazendo, o que São Paulo está fazendo com os comerciantes e com as empresas, né? E o que aconteceu na semana passada, uma revolta dos comerciantes do centro da cidade. Nós vamos discutir um pouco sobre isso e o que está acontecendo lá na ponta. E hoje nós convidamos o Renan Lorenzini, que é um comerciante, um prestador de serviço, na verdade, né? No Centro de Formação de Condutores Lorenzini, e vai bater um papo sobre... E ele, inclusive, estava presente numa reunião que houve na prefeitura. Renan, fala um pouquinho da sua história, Renan. Você está lá com o Centro de Formação de Condutores. Hoje o seu serviço também está fechado. Martim, exatamente. Desde o fechamento do Departamento de Trânsito do Estado de São Paulo, DETRAN, em 20 de março, todos os despachantes e autoescolas do Estado de São Paulo, eles acabaram tendo que fechar suas portas juntamente com a solicitação do decreto. Então, nós estamos com todos os serviços parados. Não podemos fazer nenhum tipo de documentação, de transferência, CNH, renovação, isso aí está tudo parado. Como a grande maioria do pessoal aí do centro de Mococa também, né, eles estão sofrendo com a mesma situação, né? E você perguntou um pouquinho da história nossa, né? O nosso centro de formação de condutores, ele foi aberto em 1998, tá? O despachante ele já tem um pouco mais de tempo, ele é de 1994, então nós estamos na área aí há bastante tempo, né? Uma das autoescolas mais antigas da cidade. E uma situação igual a essa que a gente está vivendo hoje, nós nunca pegamos aqui no município, de ter uma situação tão travada como a gente está vivendo hoje. É claro, pandemia ela é uma coisa real, ela não é uma coisa fictícia, esse vírus está aí circulando realmente, mas o resultado disso, tanto para os lojistas quanto para a cidade, ele está sendo devastador. Com certeza. Né? E não só na questão financeira, mas psicológico das pessoas também está ficando muito abalado com isso também, né? Porque se atinge o comércio, atinge a todos, com certeza, uma cadeia e vai passando, né? Exatamente.
Ô Renan, e você vê, eu até parabenizar seu pai, né? Que seu pai também é um famoso Carlinho Lorenzini, né? Seu pai tem uma história muito grande e muito conhecido e muito querido na cidade pelo trabalho que ele faz. Mas é assim, essa história sua, por que eu sempre pergunto, cada um conta um pouco da sua história, todos nós temos as nossas histórias, né? E um momento difícil como esse, nós começamos a relembrar tudo que a gente fez, tudo que a gente trabalhou para conquistar, né? Porque cada um aí na ponta, né? Que um comerciante, um empresário, uma família, né? Uma história, e a gente começa a refletir a nossa vida e pensar como nós podemos sair dessa situação, porque muitas vezes são décadas, né? De construção de algo, são décadas de desafios, de investimentos, ou de constituição de uma família, organização, famílias que mudam de cidades, né? Enfim, e passando um grande desafio nesse momento, né, Renan? E o que acontece? Nós estamos muito indignados como população, eu como presidente do partido, eu queria deixar essa mensagem, muito indignado com essas ações atropeladas que nós estamos vendo no governo do estado. Porque o que acontece? Nós estamos com o comércio fechado da cidade, do estado inteiro, né? São mais de 600 municípios. Decretou-se o fechamento de todos os municípios do estado. E a gente viu que o remédio está sendo mais maléfico do que o próprio problema que nós temos. Eu acho que gastou-se uma ferramenta importante, que o fechamento, o controle, é uma maneira de se conduzir esse problema, apesar de que, em grande parte, em função dos nossos déficit estrutural, né? Em boa parte do Brasil nós temos um déficit muito grande em hospitais, nós temos um déficit muito grande na rede de saúde. E isso levou uma preocupação maior. Então, fecha tudo para que não se lote os hospitais, né? Mas o que nós estamos assistindo aqui ao lado, por exemplo, Minas Gerais teve outra atitude. Sim. E se você pegar hoje os dados, as informações, como São Paulo está e como Minas Gerais está, é completamente diferente. São Paulo está numa gravidade muito maior. Então veja bem, São Paulo adotou as piores medidas restritivas. E está numa situação difícil como essa, tem coisa errada. Tem coisa errada. E recentemente nós assistimos em São Paulo, capital, onde hoje se tem o maior problema dentro do estado. Fecha tudo e os transportes urbanos, metrô, trem, numa situação lotada, onde é do mais. Aqui em Mococa também nós vimos isso, fechou o comércio e nas portas dos bancos estava tendo aglomerações. Hoje, aparentemente, parece que já deu uma amenizada, mas no começo não. E o vírus é assim, nós temos são dias para que ele apresente seus sinais, né? Não é imediato. Tudo que nós estamos vendo hoje é coisa que aconteceu 10, 15 dias atrás. O que vai acontecer daqui 10, 15 dias, nós estamos vivendo agora. Então as repercussões são lentas. Então a gente, com tudo isso, né, ouvinte, dentro do nosso contexto aí do programa, semana passada nós assistimos uma situação onde o Renan esteve presente, que foi enviado força policial para fechar comércio, né, Patrícia? E é triste, assim, porque o comerciante em si, o empresário, é uma luta, podemos dizer até ingrata, né? Porque no Brasil investir é uma situação muito dramática, muito dramática. Investir, acreditar, muitas vezes financiar sua casa, financiar a sua estrutura no banco, hipotecar, para investir e gerar emprego. E aí você vê a polícia na porta do seu estabelecimento para fechar. O que aconteceu? Era nítido, gerou uma revolta, né? Um grupo de comerciantes se revoltou e foi até a prefeitura. E naquele momento até não encontrou o prefeito lá, não encontrou o prefeito naquele momento. E aí todo mundo, mas o problema não é a prefeitura, o problema é o governo do estado. Aí é onde eu queria colocar o dedo na ferida. Se o problema é o governo do estado e os prefeitos, que são mais de 600 prefeitos, sabem disso, do município, do estado de São Paulo, por que não fazem pressão ao governador e muda isso? Esses prefeitos têm força para isso. Nós temos consórcios regionais, nós temos consórcios de prefeituras na região.
Esses prefeitos deveriam estar indo. Ah, mas nós estamos indo, tem que ir com mais força. O dano que vai causar a economia, as famílias e até também na saúde, que já está causando, talvez será irreversível para muitas famílias que vão perder histórias de vida de 30 anos, 40 anos, que vai perder seu negócio, Patrícia. E o que a gente assiste, ouvinte, é que a política vai muito bem, obrigado, né? Todo mundo recebendo, né? Tá todo mundo com seu salário em dia. Vereadores não estão trabalhando, estão com seu salário em dia. E eu não estou falando mal, não, pessoal. A gente tem que contextualizar as coisas de realidade. A gente está falando do João, do Mané e do Joaquim, não. Nós temos que viver dentro de uma realidade, né? A realidade das pessoas lá na ponta é muito triste. Ô Martim, mas você tem que levar uma mensagem boa. A mensagem boa vai, mas tem que levar a mensagem real também. A realidade nossa é muito triste. E aí você vê uma política, todo mundo com o seu salário em dia, né? Tá todo mundo muito bem, obrigado. E vê ações midiáticas, né? Recentemente, aqui em Mococa, eu vou ficar sem receber. Aí depois justifica que não era só 2 meses, depois justifica que não pode por causa disso, daquilo. Nós precisamos de uma mudança, isso não pode ficar assim. As pessoas lá na ponta estão passando uma situação muito difícil, num país riquíssimo, e aí onde entra o programa Mococa Produzir para Crescer. Patrícia, tem condição de mudar tudo isso. Essa semana, até eu gostaria de levar uma mensagem, quem que for possível acompanhe no meu Facebook, que é Martinho Colpani, Piscicultura é meu negócio. Eu mostrei uma cadeia produtiva do panga, que é um peixe que nós estamos produzindo, e que mostra a importância de produzir. Você leva alguém que está produzindo, gera riqueza, alguém vai transportar, alguém vai vender ração para esse peixe, alguém vai processar esse peixe em uma indústria, vai para o comércio, varejo, e leva um alimento barato. Olha o disparo que você faz na cadeia produtiva. E quando a gente fala isso, da importância das cadeias produtivas, é o que a gente enxerga como é o único caminho. Mas nós temos uma coisa chamada governo no meio, que não deixa quem quer produzir, e faz com que a renda das pessoas efetivamente lá na ponta diminui. As pessoas não têm dinheiro no bolso. Isso nós precisamos destravar. O Renan, e vendo aquela cena que ocorreu voltando aqui no centro da cidade, vocês foram à prefeitura, né? Exatamente. E naquele momento descobriu que era uma decisão do Ministério Público, né? Isso. Na realidade é o seguinte, nós nos reunimos lá na sala do prefeito, né? Infelizmente o prefeito não pôde nos atender. Quem acabou nos atendendo foi o chefe de gabinete, né? E na realidade foi até uma reunião um pouco assim, difícil, devido aos ânimos exaltados das pessoas lá dentro, né? Porque a gente vê os comerciantes chegando no fundo do poço, né? Na última gota, porque a maior parte dos comerciantes estavam aqui com sua meia porta aberta, entrava um cliente às vezes para pagar alguma coisa, às vezes para comprar alguma coisa, tentando sobreviver, tentando girar ali a mercadoria, né? Tentando fazer o mínimo, né? Exatamente, para poder sobreviver, para poder continuar com o seu comércio aberto, para poder continuar com seus funcionários sem ter que demitir ninguém. Vem uma ordem dessa e fecha tudo. É de se gerar uma revolta muito grande. Mas aí você observa o contexto disso tudo, né? Há uns dias atrás, o governo municipal faz um decreto liberando as igrejas. Exatamente. Aí todo mundo cria uma expectativa, né? E liberou as igrejas e não mexeu com o comércio, né? Não teve nenhuma vantagem para o comércio. E não que eu seja contra a liberação das igrejas, pessoal. Nós estamos contextualizando uma situação delicadíssima que nós estamos vivendo, né? Muito delicada. Aí se faz uma ação liberando as igrejas, não se faz nada para o comércio, mas nem atenua, abre com condicionantes que é possível, né? O uso de máscara, o uso de gel, ou uma meia porta, ou limitar o número de pessoas lá dentro. Tem metodologias para isso. Mococa já está sem transporte público, né? Nós estamos vivendo uma situação sem transporte público. Então não haveria aglomeração, que os funcionários poderiam vir se locomover de uma forma mais tranquila. E aí o que aconteceu?
o Ministério Público, que é um guardião da legislação, viu que a coisa estava indo para um lado, ele usou a força da lei, aliás, é a responsabilidade dele. O promotor, ele está cumprindo a lei. O promotor, vendo aquilo, acionou e disse, olha, você está indo num caminho que está contra o que a lei está mandando nesse momento. E obrigou ele tanto voltar ao decreto das igrejas, como também ir no comércio e fechar, porque percebia-se que o comércio estava tentando voltar a trabalhar de uma maneira, enfim, uma palavra até forte, né? Virou uma situação muito difícil, uma lambança, né? Onde gerou todo esse descontentamento, né? Cenas complexas, porque polícia na porta dos comerciantes, porque a polícia foi chamada e ela nesse momento ela foi chamada, ela tinha que exercer seu papel, mas uma situação tensa, né, Renan? Que poderia ter levado até a cenas dramáticas, né? Martim, foi, como eu comentei, foi uma situação muito complicada. Até uma situação que, isso é uma opinião minha também, né? Uma coisa que eu vejo que muitas das decisões que estão sendo tomadas, até pelo governo do estado, vamos dizer assim, elas não têm muito fundamento, vamos dizer assim, de estudo. Não tem, porque se você para pensar, uma pessoa proíbe que as pessoas utilizem seu carro, né, seus veículos, para poder trabalhar, mas libera o transporte coletivo numa cidade do tamanho de São Paulo. Ou seja, você vai estar com um transporte totalmente superlotado, pessoas encostadas uma na outra no momento que era para ter distanciamento. Você não vê isso, né? Você vê um contato físico direto, né? Dentro de um transporte desse. Que é o mais grave. Exatamente. Né? Que é o mais Aí grave. você proíbe um comerciante de abrir uma porta, de entrar um cliente de cada vez para fazer um pagamento, para comprar alguma coisa que ele necessita, mas você libera entrada numa feira livre, pessoas sem utilização de máscara, sem a proteção do álcool gel. Então você tem opostos muito grandes, entendeu? Essa semana eu estava vendo numa rede social um caso que aconteceu de um proprietário de uma loja. Ele tinha sua loja dentro de uma rede de supermercados, assim, dentro de uma unidade de um supermercado, de frente aos caixas. O mercado trabalhando normal, com utilização de máscara dos clientes e tudo mais, e ele foi obrigado a fechar suas portas, e no caso dele, ele fechou a loja dele para valer, ele fechou e entregou o prédio. Por quê? Dentro do supermercado, com os clientes passando na porta, ele era obrigado a manter suas portas fechadas, e ele não aguentou. Nós estamos vendo repetir cenas, estamos vendo repetir cenas dessas situações, e vai se repetir mais, infelizmente, né? A situação lá na ponta tá quase que insuportável para muitos empresários, né? Exato. Levou-se uma condição. É uma história que está sendo feita e, infelizmente, quem está conduzindo as decisões não está tomando decisões reais, o que a gente percebe. Porque, assim, você vê municípios pequenos que não precisava ter começado com isso tudo lá atrás, Patrícia. É essa forma que a gente vê. Poderia ter elaborado uma estratégia diferente, né? Aliás, se não fez lá atrás, que faça agora. Libere de forma gradativa, de forma ordenada, para que as pessoas tenham condição de trabalhar. Mas Martinho, nós estamos assistindo uma situação, Patrícia. O ano passado, tá em dados aí, morreram mais de 350 mil pessoas de doenças do coração. Mais de 350 mil pessoas. É lastimável o que nós estamos vendo, as perdas agora com o coronavírus, que ontem disseram que passou da casa de 1.000 por dia, né? Espera-se. A Itália, com 60 milhões de pessoas, teve 30 mil perdas, pouco mais de 30 mil perdas, né? Então, o que a gente espera, nós temos que viver de realidade, pessoal. O mundo fictício que a política até agora nos trouxe, nós temos que parar com isso. A realidade é que, infelizmente, essa doença se espalhou pelo mundo. Infelizmente, ela vai causar o dano dela. E a gente tem que estar preparado para isso.
Nós temos que enfrentá-la, sim, com o uso da medicina, uso de técnicas, respeitar e buscar tratamentos, né? Existe até uma discussão muito grande de que se existe tratamento, mas não se libera o tal da hidroxicloroquina, se usa, se não usa. É uma discussão que a gente não consegue entender. E o que tudo isso tem a ver com a nossa ideia de Mococa produzir para crescer? Pessoal, países desenvolvidos estão dando um show. Coreia do Sul, Japão, uma parte da Europa, outros pegaram despreparado. Uma parte da Europa, Alemanha, estão conseguindo fazer um trabalho fantástico. Agora, países que têm como o turismo como uma grande fonte, por exemplo, a Nova York, olha o que aconteceu com Nova York, explodiu, né? Mas Nova York, quando foram ver, Itália, né? França, são países que, a própria Espanha, são países que explodiram os casos. Mas por quê? Tem um fluxo de turismo. O Brasil, a gente até admira, porque em função do que aconteceu no Carnaval, que deveria ter trancado o Carnaval lá atrás, a coisa poderia ter sido pior, né, Renan? Podia ter sido pior ainda, porque em termos de aglomeração. Mas o nosso programa leva a ideia, e aí a gente traz para a nossa realidade da cidade, de que há necessidade de nós pensarmos de uma maneira diferente, de nós conduzirmos a nossa estrutura organizacional de produção, de distribuição de renda, o nosso modelo que vai nos conduzir nos próximos anos, porque isso tudo vai passar em países da Europa que já tiveram pico, já demonstra que isso está passando, já estão estudando vacinas, e já vão surgir vacinas e também tratamentos, porque existem 3 maneiras de se livrar disso: ou a pessoa fica doente e cria imunidade, ou surgem tratamentos, ou surge vacina. Não tem outra coisa a ser feito, não tem outra coisa. Esse é o enfrentamento. Nós que trabalhamos na atividade rural, nós temos um problema muito sério com o sanitário. Isso já faz muito tempo. Por que se tem problema sanitário na atividade rural? Por aglomeração. A grande diferencial da atividade rural é você produzir com volume, chama produtividade. E nisso você põe mais animais no mesmo espaço. Consequência, acaba ficando mais doença. Tendo mais doença, o que a gente faz? Alimentação boa, higiene e o que chama bem-estar, né? Bem-estar. Essas 3 coisas eliminam 90% dos problemas. E quando a gente fala em Mococa produzir para crescer, é para que as pessoas tenham mais condição de comer melhor. Mas nós não estamos comendo bem? Poderíamos estar muito melhor do que nós estamos. As pessoas, melhorar a nossa situação de higiene, no caso do país, o Brasil, não trata e coleta mais de 50% do esgoto. Não trata e não coleta. Olha os números. E o bem-estar, né? Famílias sem uma boa condição financeira são famílias que não estão psicologicamente preparadas. Tanto é, Patrícia, que um dos grandes danos que nós estamos vendo agora é o psicológico das famílias. As pessoas estão ficando sem condição financeira, as pessoas estão ficando preocupadas. E aí, como é que faz? Né? Mas eu queria levar uma mensagem boa. Isso tudo vai passar e vai passar muito rápido. Nós em breve sairemos disso tudo. E sairemos mais fortes. Unidos sairemos mais fortes. Mas com uma única lição disso tudo: mudar esse modelo, essa estrutura que nos trouxe até aqui, que só tem nos causado mal a toda a sociedade. Esse modelo que veio há décadas conduzindo o país e a nossa cidade mostrou que não funciona. Não funciona. Você tem um país riquíssimo, você tem mais de 200 milhões de pessoas para consumir, e dos dois lados você tem empresas numa dificuldade muito grande e as pessoas lá na ponta com dificuldade de consumir. Renan, e o que você tem conversado com os comerciantes? O que o pessoal tem falado para você na ponta aí no centro? O que a turma... O que é o sentimento hoje do comerciante mocoquense em relação a tudo isso que nós estamos passando? Martim, basicamente, dentro daquilo que a gente vem conversando aqui, o sentimento de não poder fazer nada.
aquele sentimento de, poxa, eu tenho tudo para conseguir passar isso de uma forma mais tranquila e eu tenho que trabalhar com o extremo, eu tenho que trabalhar numa condição a mais difícil possível, né? Se você parar para analisar os funcionários, até a gente consegue aí um auxílio do governo para os funcionários, mas as empresas não. As empresas não têm... o único tipo de auxílio que as empresas têm hoje são empréstimos. Ou seja, de qualquer forma os bancos estão lucrando. Se você pegar os impostos, né, a parte financeira aí das empresas, que, né, tem que pagar imposto, tem que pagar encargos e tudo mais, continua normal. O governo não deu uma pausa nisso daí, continua pagando os impostos todos normais. Se você não pagar, você tem que pagar juros, tem que pagar multa. Nós criamos a estrutura estatal, uma das maiores do mundo. Uma máquina pesada, inclusive essa semana, se não me engano, foi ontem, um ex-presidente da República ainda chegou a dizer que o vírus está mostrando que a estrutura estatal do jeito que está, ela é importante. Jamais, eu repito, jamais a gente pode permitir que essa estrutura estatal permaneça da maneira que está. Essa estrutura estatal só serve para colocar os amigos lá dentro. É muita empresa estatal, é muito lugar para colocar diversas pessoas. Essa estrutura estatal está consumindo as empresas e a sociedade em favorecimento de poucos. Esse modelo que nós estamos, igual você está dizendo, a política vai muito bem, obrigado. E o tamanho do Estado vai muito bem, obrigado. Ousa dizer, tudo isso que nós estamos vivendo agora, vai faltar dinheiro lá na frente, Patrícia. Vai faltar dinheiro lá na frente. E esse dinheiro, o governo vai vir em cima de quem está produzindo, quem está trabalhando, para buscar mais dinheiro. Os impostos, né? Além de não tirar no momento difícil, vai vir buscar mais dinheiro na sua casa, na conta da sua energia, na conta do combustível. Esse modelo não pode permanecer mais. É oprimindo cada cidadão e favorecendo uma pequena parte, né? Nós não suportamos mais isso. Ô Renan, deixa eu fazer uma pergunta para você. E vocês da autoescola, né? O que vocês estão fazendo nesse momento para poder sobreviver e se manter? Que a gente sabe que tem muitos gastos, tem os funcionários e tudo mais. E há quanto tempo está fechado, né? Complementando. Patrícia, nós estamos fechados desde o dia 20 de março. Teoricamente, a gente não pode fazer nada. Pelo Detran tá fechado, as autoescolas e despachantes, ela não tem condição de fazer nada. Entendeu? O que a gente está fazendo? Algum cliente liga pra gente, a gente vai... que a gente já tem uma linha de clientes que já estão, né, tirando CNH e tudo mais. Os clientes querem fazer o pagamento, a gente vai até a casa deles, recebe. Alguns preferem pagar no local, né, na autoescola, a gente vai lá, atende o pessoal, faz todo o controle de né, EPIs e tudo mais, álcool em gel, para estar atendendo esses clientes. Mas assim, nós não podemos fazer nada, a gente não pode receber um cliente que queira... dar entrada numa carteira nova porque o Detran está fechado. A gente não pode fazer uma renovação de CNH porque o Detran está fechado. A gente não pode fazer uma transferência porque o Detran e as vistoriadoras estão fechadas. Entendeu? Então, tá parado. E assim, vou puxar um pouquinho a sardinha pro meu lado agora também, né? Se a gente analisar dentro de uma autoescola, qual o tipo de aglomeração que tem? Não tem aglomeração. A cada 1 hora eu tenho um aluno em contato com um instrutor. Se você tomar as devidas medidas de asepsia, né? O álcool, as máscaras, eu não vejo um risco para que você tivesse continuado. Mas foi decretada a paralisação, tivemos que aceitar. E assim, infelizmente, como o Martinho estava falando, isso vai virar uma bola de neve. Porque, como todas as empresas, isso vai gerar um custo ao final da pandemia. E esse custo, agora ainda não tem tantas empresas quebradas, mas na hora que voltar o comércio ao normal e começar a ter o giro novamente, até que esse giro consiga ressustentar as empresas,
vai ter muita empresa quebrando por causa disso. Com certeza. Porque você, infelizmente, quem tinha um pouquinho de capital de giro teve que utilizar para manter a empresa durante, no meu caso, esses 2 meses. É porque a gente sabe que tem energia, Exatamente. tem internet, tem funcionário, telefone. E como eu estava comentando, os gastos oriundos do Estado, eles permaneceram inalterados para a gente. Sim, com certeza. E chegou num ponto que isso está pesando de uma tal forma que todo o financeiro que a gente tinha para estar passando, né, contornando essa situação, ele já teve que ser gasto assim muito rápido. É porque as contas estão chegando, né? Exato. Vai fechar 60 dias agora, dia 20, né? E vai hoje? Fecha 60 dias parado, hein? Uma empresa fechada por 60 dias, né? E o caso deles se repete. Nós estamos falando aqui, batendo um papo com o Renan, ouvintes, mas isso se repete em inúmeros estabelecimentos de Mococa e do nosso estado. E Minas Gerais fez um trabalho, está fazendo um trabalho fantástico, conduzindo de uma outra maneira, e os casos em Minas Gerais estão muito menores do que São Paulo. Então a questão é, a maneira que está sendo conduzida, infelizmente, está errada. E nós precisamos de que se mude isso imediatamente. Não é para daqui uma semana, 10 dias, não. Imediatamente isso precisa mudar. Os prefeitos precisam de autonomia para cidades onde se tem um grau de problemas dentro de uma condição que libere ou que dê um grau de relaxamento. O governador precisa de dar autonomia para os prefeitos. Eu queria dar mais uma palavra aqui sobre algumas ações que a gente vê que também vem ao encontro de Mococa, produzir para crescer. Então, tudo dentro de um contexto, e o centro nosso de pensamento, de mensagem é esse. Eu estive, por exemplo, na entrada da cidade, o tão famoso lá, o fechamento da entrada da cidade de Minas Gerais, né? E agora as máquinas limparam. E eu vinha falando isso há muito tempo. As máquinas limparam, você consegue uma visão melhor de tudo aquilo lá. É lamentável que a gente vê, é paralelo com a questão do que nós estamos discutindo hoje, do vírus, que decisões são tomadas com um mínimo de embasamento técnico. Patrícia, se você for lá e analisar o que aconteceu lá, não precisava. Primeiro, não deveria ter deixado chegar no ponto que chegou. O desbarrancamento daquele local. Nós tínhamos como fiscalizar aquilo e não ter deixado acontecido. Era uma atitude simples para consertar, né, um desleixo, gerou um grande problema. Para piorar, o que provocou? Fecharam e ficou 1 ano e meio fechado. Um dano gigantesco para o comércio da cidade. E para nós também, munícipes. Por último, o dinheiro público de todos nós, né? Lá estima-se que vai ser entre 700, dizem já que vai chegar a 800 ou mais mil reais para concluir a obra. É dinheiro que não precisava ter gasto, ouvinte. Então, olha o que acontece na gestão pública, né? Deixa acontecer, toma atitudes que muitas vezes não precisava, porque lá de forma ordenada não precisava ter fechado. É só chamar. E se algum quiser ir comigo lá, eu vou junto, presencial lá, pra gente grava um vídeo lá mostrando o local. E depois gasta-se fortunas. Agora vocês imaginem que isso se repete em obras públicas, se repete. E depois eu bato na porta da sua casa, ouvinte, dona de casa, para falar o seguinte para vocês: eu preciso de cobrar mais a energia. Porque energia, 50% da energia é imposto. O Estado precisa de imposto. Então há uma lambança na administração pública, municipal e geral, e depois vai no cidadão cobrar imposto. Nós não aguentamos mais. Está insuportável esse modelo. E eu queria deixar uma mensagem também, Patrícia. O nosso tempo está terminando, né? Terminou. Eu queria deixar uma mensagem. Que se alguém que quiser um bate-papo comigo aqui, entre em contato. Outro dia, recentemente, nós fizemos um pedido de direito de resposta. Não tem problema. Entre em contato com a Patrícia, entre em contato com a rádio, entre em contato comigo. Venha bater um papo comigo aqui, não tem problema nenhum.
Eu gosto, acho isso importante, é salutar. Eu estou mostrando o meu ponto de vista. A ideia não é agredir o fulano e nem ciclano. A ideia é mostrar que é preciso mudança, é preciso fazer diferente, né? E nós estamos, no caso de Mococa, são 70 mil pessoas sofrendo, né? Ouvinte, agradeço a sua atenção, né? Mais uma vez, mais uma quarta-feira juntos. Estamos levando uma mensagem, chamando pessoas para bater um papo sobre o que acontece na cidade e o que nós podemos fazer para aumentar a nossa capacidade de produção no Mococa Produzir para Crescer. Patrícia, muito obrigado, viu? Muito obrigada, Martim, pela sua participação. Muito obrigada, Renan, pela sua participação também. Eu agradeço o convite, tá? Muito obrigado aos ouvintes. E Patrícia, ouvintes aí, não esqueçam quem desejar aí um peixinho, comprar um peixe da Colpani Pescados, né? É a nossa empresa, peixe abatido. E o alevino nosso, o filhote de peixe também, né? Que é o da Colpani Pescado também, da piscicultura. E quem queira nos acompanhar no Facebook, no Martinho Colpani, Piscicultura é Meu Negócio, a gente sempre está levando mensagens, são vários vídeos, mensagens dos nossos pensamentos e atitudes que nós fazemos com as cadeias produtivas. Mais uma vez, um grande abraço a todos. Um comentário aqui do Lucas, do Jardim Progresso, só para a gente encerrar. Ele disse: Martins, quero dar parabéns pelo programa. Também sou empresário e estou com dificuldade financeira. Mas para mim é mais difícil ainda, porque eu tenho uma filha com asma. Então, no meu lugar é mais complicado. Eu não sei se fico, se saio, nem se puder abrir o comércio, eu não sei o que vou fazer. Então, assim, é complicado para ele a gente ver toda essa situação que a gente comentou. Lucas, obrigado por participação e conforto do teu coração, que realmente a gente está em momentos difíceis, principalmente aqueles que muitas vezes têm um ente dentro de casa, uma pessoa dentro de casa que tem algum problema de saúde, né? A preocupação nossa é muito maior. Com certeza. Lucas, um grande abraço e que Deus te abençoe. Ok, gente, muito obrigada pela participação de vocês. Martim, até a próxima quarta-feira. Patrícia, um grande abraço, ouvintes. Obrigado, Renan. Muito obrigado. É isso aí, a gente continua aqui com o Manhã Show na Band FM. Nós vamos para o comercial e daqui a pouco a gente volta. Band FM Mococa, ZYW 725, Rádio Clube de Mococa Limitada. 9